Então, para começar essa live mais um ganchinho aí, nós estamos falando, então, que a solitude gera comunhão. Precisa de solitude para termos uma vida de comunhão genuína, tá? A solitude gera mais amor, gera mais compaixão e vai me ajudar a viver melhor em comunidade, tá? Eu preciso criar um espaço dentro de mim, individual, e um espaço entre o meu irmão, e isso é comunhão. Eu me encher de Jesus, né? Da presença, e isso eu consigo na solitude. Meu irmão também, e aí nós temos comunhão. E aí, né, eu coloquei que é importante a nossa vida de comunhão, por isso que solitude e comunhão estão sempre próximas, né? E às vezes são disciplinas que são faladas junto, porque o nosso Deus é um Deus trino, é um Deus de comunhão, é um Deus que vive comunidade, tá? E eu pus li uma definição, né, de Agostinho, né, que diz que o Pai é a unidade, o Filho é a igualdade, o Espírito é a harmonia. Eles são um Deus, porém todos são um por causa do Pai, são iguais por causa do Filho, estão conectos por causa do Espírito. E assim deve ser a nossa comunhão. Nós somos unidos por causa do Pai, iguais por causa do Cristo e conectos por conta do Espírito Santo que está em nós, né? Que habita no nosso meio, que é o Consolador que o Senhor Jesus falou que enviaria. E essa é a oração de João 17, é isso que a gente precisa corresponder, tá? Comunhão, então, tem a ver com se doar. E aquele processo de solitude me ensina mais sobre isso. Porque, assim, quando você vê aquele irmão, aquelas pessoas que falam assim, nossa, ninguém ligou pra mim, ninguém se importa comigo, ninguém ligou pra perguntar como eu tô, ninguém não sei o quê, ninguém se importa, essa igreja não se importa comigo. Então, quem tá com problema é essa pessoa. É ela que precisa de solitude para ela se encontrar com essa presença de Deus, para que ela seja a primeira a gerar comunhão. A pessoa que tem isso meio que resolvido, ela dá o primeiro passo de se doar. Então, a comunhão surge como? A hora que eu sirvo as pessoas, né? Ela surge a hora que nós estamos fazendo atividades juntas no mesmo propósito. Ela também pode surgir quando eu decido servir a um ministério, certo? Então, ela pode surgir a hora que eu falo assim, eu vou servir, né, ajudar o ministério de louvor, eu vou ajudar o ministério de diaconato. A hora que você faz isso, você vai você vai estar desenvolvendo uma comunhão, tá? Então, a sua posição de se doar, né, em vez de ficar reclamando ou se incomodando que ninguém se importa com você, é que mostra que você tem resultado da solitude, tá? Então, é amor, né, na comunhão. Você vai gerando isso. E a comunhão, gente, tem a ver com o amor filéus. Acho que eu estou pronunciando certo. Quando fala que o amor, eu acho que o Eros ou Ágata, agora eu não sei, tá? Que é Lewis também que defende, né, dá essas argumentação, que é o amor que um olha no olho do outro. O amor filéus não é esse tipo de amor. Ele é considerado um amor ombro a ombro. Então, eu me coloco aqui no ombro com a Denise e nós duas olhamos na mesma direção. Na verdade, ela se propõe a olhar onde eu estou olhando e eu me proponho a olhar para onde ela está olhando, né? Então, a gente está olhando para onde a pessoa possa olhar. Estamos olhando numa mesma direção. Estamos com um objetivo em comum, tá? É nesse sentido. E nós fomos feitos para essa entrega, para essa doação, porque Jesus se entregou e nós temos que se entregar também para essa proposta, né? Então, assim, o inverso disso não é o cristianismo, não é aquilo que a gente nasceu para fazer e ser, tá? Ele se entregou e nós temos que fazer a mesma coisa. E nós, por isso que você vê hoje em dia, e voltando, que você pode ver, gente, tudo que eu falei hoje, a hora que a gente fala da solidão, tudo isso, e coisas de ansiedade, e pensamento acelerado, e tudo que tem a ver com esse setembro amarelo também, que estamos falando aí de psicologia, e muitas vezes a falta de identidade, tantas coisas, todos esses pontos, a solitude entendida dessa forma, com Deus preenchendo esse espaço, que é você estar só, mas não estar em solidão, você estar só, mas estar preenchido de Deus, porque isso é solitude.
quanto não ajudaria muitas pessoas que estão com problemas emocionais, né? E a proposta é você se sentir pertencente, né, na solitude. Você sabe que você pertence a Deus, você não precisa procurar meios de pertencimento. Então, o que acontece hoje? Quantas pessoas, principalmente jovens, estão sempre se entregando a grupos, entregando a propostas, porque querem se sentir parte de algo, querem pertencer a algo, certo? Mas no caso do cristão, ele já pertence. Nós pertencemos a Cristo. Então não tem necessidade de nós tentarmos nos entregar a coisas e situações e grupos e fugas, e seja lá o que for para nos pertencer, até mesmo a trabalho, enfim, como isso fosse dar para nós a identidade de pertencimento, porque nós já pertencemos a Jesus, né? A Ele nós pertencemos. Então, de nós é requerido o quê? Se doar, né? É perder. Qual é o segredo? É perder nossa vida, porque se a gente perde, a gente ganha. Não é isso que ele ensina? Tá? Essa é a nossa comunhão, essa é a nossa causa comum que gera comunidade. É eu abrir mão de mim por você, é eu abrir mão de quem eu sou, é me entregar, porque eu já pertenço, eu já tô tranquila, aí eu me abro completamente, eu esqueço de mim, daquilo que é importante para mim, eu abro mão do mal do século, hedonismo, né? E penso no outro. E daí eu gero comunidade, que é a nossa próxima disciplina, né? Que nós não vamos falar hoje. Então, solitude e comunhão é comunitário. Sozinhas não são nada, mas juntas fortalece o nosso cristianismo. Ok? Deixa eu ver se eu falei tudo que eu anotei aqui, tá, gente? Solitude mostra um cristianismo sério, né? Em que eu quero ficar com Deus, né, os cuidados, né, o quanto Satanás quer roubar isso de nós. Solitude é lugar onde ser nós mesmos, né, de onde, né, até isso foi uma colocação do Ângelo, tá? Que Deus não responde a quem usa máscaras, né? Então ele falou assim que na solitude é quando você é mais você, não tem máscara ali, não dá pra você ficar dando voltas. Então ali você vai ouvir tudo que você precisa de Deus, tá? Uma indicação de livro, muitas das meninas aqui do grupo nosso discipulado, que é o Thalitas, tem, eu não sei onde foi parar o meu, tá com alguém que precisa me devolver, mas é o livro Espaço para Deus. Esse livro vai ajudar muito nessa proposta de solitude, tá? Eu vou ler uma coisa para encerrar aqui. Já falei, né, desse livrinho aqui para vocês, que é do Tomás de Kempis, e é a Imitação de Cristo, é um dos clássicos, junto com Agostinho e outros. E não sei se eu vou ler tudo, tá, gente? Mas tem uma parte aqui dele que ele fala, né? Eu não sabia, eu já falei para vocês que eu estou usando esse livro como devocional, né? Então aqui, eu só vou concluir uma coisa aqui, ó. O texto, né, do livro Imitação de Cristo, de Tomás de Kempis, capítulo 20, do amor, da solidão e do silêncio. Tá na página 43. Que Deus abençoe vocês. Gente, na verdade é que eu tava gravando um áudio, tá? Então isso foi só pra encerrar ali no áudio. Vou ver se vai dar certo uma coisa que eu quero fazer. Agora continuando com vocês aqui. Desculpa aí eu querendo ser radialista, blogueirista, podcast e tudo ao mesmo tempo. Eu já falei pra vocês que eu uso esse livro como devocional. Eu li esse aqui que eu acabei de citar antes de estudar solitude. Eu falei, nossa, esse negócio aqui tem muito a ver com solitude, né? E depois, o Richard Foster cita esse capítulo no livro dele. Exatamente essa passagem, essa parte que eu vou ler aqui pra vocês, tá? Como eu disse, eu não sei se eu vou ler tudo. Nossa, mas é tudo tão bom. Mas enfim, vamos lá. Pra nós encerrarmos, tá bom?
Procura tempo oportuno para estar contigo e pensa nos benefícios de Deus. Deixa-te de curiosidades e entrega-te à leitura, que antes excitem a compulsão do que te distraia o espírito. Aparta-te das conversas supérfluas e dos passeios ociosos. Fecha os ouvidos às novidades e acharás tempo suficiente e propício para te entregar às santas meditações. Só um detalhe, tá, gente? Ele viveu do ano de 1380 e morreu em 1471. Então, foi nesse ano que ele falava sobre isso, tá? Lógico que é bem radical e nós estamos falando de um monge, tá bom? Então, tem, né? Mas eu acho que dá para tirar muitas lições. E ele é muito sábio. Os maiores santos evitavam, quanto podiam, a companhia de homens e preferiam viver a sós com Deus. Disse alguém: quantas vezes estive entre homens, me tornei menos homem. É o que experimentamos tantas vezes quando nos entretemos em largas conversas. Mais fácil é calar de todo do que não se exceder falando. Quem aspira à vida interior e espiritual deve, com Jesus, apartar-se das coisas frívolas. Só aparece em público, com segurança, quem gosta de viver na solitude. No sozinho, ele fala aqui, né? Só fala com acerto quem cala de boa vontade. Essa foi um tapa na cara. Só ocupa sem risco os primeiros lugares quem de bom grado se coloca em último. Só não corre perigo em mandar quem se exercitou em obedecer, quem obedece. Não há alegria segura sem testemunho de boa consciência. A segurança dos santos, porém, é sempre cheia de temor de Deus. Por mais que sobressaíssem grandes virtudes e graças, não deixaram por isso de ser menos vigilantes e humildes. A confiança dos maus, porém, nasce na soberba, na presunção e, por fim, termina no engano. Nunca te des por seguro nessa vida, por mais que pareça bom religioso e devoto. Para quem está entrando agora, eu estou lendo um texto de Thomas Kempis, do livro Imitação de Cristo. Ele está falando sobre do amor à solidão ao silêncio. Muitas vezes os melhores na estima dos homens incorreram nos mais graves perigos, por confiarem demasiadamente em si mesmo. Por isso, para muitos é mais útil que lhes não falte de todas as tentações e que sejam combatidos, para que não presumam de si, nem se exaltem em soberba, e nem se entregue a excesso de consolações exteriores. Ó, que pureza de consciência conservaria quem nunca buscasse alegrias passageiras e nunca se ocupasse com o mundo. Ó, quanta paz e sossego lograria quem cortasse pelo vão cuidados para não se ocupar senão com as coisas do céu e da sua salvação, colocando em Deus toda a sua esperança. Só é digno, olha isso aqui, gente, só é digno de consolações celestes quem se exercitou com diligência na santa presença de Deus. Se queres arrepender-se, manda o sim, Dê. Pode deixar. Se queres arrepender-se de coração, recolhe-te em teu aposento. Aqui solitude, ó. Afasta-se do burbuliço do mundo. Segundo está escrito, refleti em vossos corações, quando estiverdes em vossos leitos. Salmo 4, 5. Nele encontrarás o que muitas vezes has de perder lá fora. Continuamente habitará, tornar-se agradável a sua cela. Se no princípio de tua conversão te acostumares a ela e aguardares bem, ela sempre te será por amiga querida. No silêncio e no sossego, aproveita a alma piedosa e penetra o segredo das Escrituras.
Aí é que encontra as fontes das lágrimas, com todas as noites se lava e purifica para unir tanto mais familiarmente o seu Criador, o quanto mais longe vive do mundo. Vou mandar para todas vocês. De quem se apartam os conhecidos e amigos, aproximam-se Deus com os seus santos. Mais vale viver escondido e cuidar da sua alma do que descuidado, fazendo milagres. É louvável no religioso sair pouco e não gostar de ver homens ou ser visto por eles. Para que queres ver o que não te é permitido possuir? O mundo passa e suas concupiscências. Lembra que eu falei? Ele é bem radical. O desejo dos sentidos arrastam-te aos divertimentos, mas passada aquelas horas, o que te fica? Senão remorso, consciência e dissipação de coração. Uma saída alegre sucede muitas vezes uma volta triste, e uma noite passada em prazeres em uma manhã de tristeza. Assim, todo o prazer dos sentidos insinua-se brandamente, mas no fim resolve-se em sofrimento. Que podes ver em outro lugar que não vejas aqui com Deus? Aqui tens os céus, a terra e todos os elementos. Onde poderás ver o que seja estável debaixo do sol? Pensas talvez satisfazer-se plenamente, mas não conseguirá. Se vies diante de ti todas as coisas, que seriam senão uma vã miragem? Levanta os teus olhos a Deus nas alturas e ora pelos teus pecados e negligência. Deixas as vaidades em vão. Aplica-te ao que Deus ordena. Encerra-te em teu aposento. Chama-te por Jesus. O amigo dileto. Permanece com ele na tua cela. E em nenhum outro lugar encontrará tanta paz. Se não saís, nem ouvir novidades, melhor te conservará em paz. Mas porque de vez em quando gosta de ouvir novas, terás que sofrer tribulações de coração. É muito forte, né, gente? Eu fiquei muito impactada, tá? Imitação de Cristo, Tomás de Kempis. Se eu não me engano, não sei se essa promoção tem ainda, Livraria da Família Cristã. Você compra os clássicos, que é Imitação de Cristo, Confissões de Agostinho, O Peregrino e Ortodoxia. Os 4 não dá R$50, tá? Pelo menos essa. Eu paguei 38 dos 4. Eu não sei se tá essa promoção ainda, tá, gente? Mas vale muito para fazer devocionais. Deu uma paralisada aqui. Ali você vê que ele mostra, né, a vida mesmo em solitude, né? E o quanto a solitude é importante, né? Para nos sarar, né? Sabe aquela música da Laura, né? Que canta Aquieta Minha Alma, Faz Meu Coração Ouvir Sua Voz? Gente, essa música é o maior entendimento de solitude agora que eu tenho. Porque, nossa, tem tudo a ver o que ela fala ali, né? Então, solitude é isso, tá? Essa é mais uma disciplina que a gente conversou. Provavelmente eu vou falar de serviço e comunidade na próxima disciplina. Ministério Zoe, desculpa, errei. Eu não entendo nada, né, do mundo gospel. A gente vai falar, então, de serviço, comunidade. Como a gente já começou um pouquinho com comunhão, talvez haja aí uma entradinha da minha parte em unidade. E talvez a gente esteja daí terminando as disciplinas espirituais e vamos ver quais os próximos assuntos que eu vou conversar aí com vocês. Por isso, se alguém tiver sugestão, por favor, me manda, tá? Eu queria pedir se a Fá poderia anotar o nome das pessoas que estão na live agora, tá? E daí depois eu confiro e mandar para mim pelo WhatsApp. Depois eu confiro, que eu lembro algumas que estavam na primeira parte e talvez não puderam voltar, tá bom? Que o Senhor, né, na verdade, né, que o Espírito Santo nos ajude aí a esse exercício de disciplina, de solitude, porque realmente não é fácil, pelo menos para mim não é fácil. Talvez para pessoas mais
quietinhas, mais assim, né? Que o meu pensamento é muito acelerado e eu preciso muito, né? Dessa disciplina e eu quero muito essa disciplina. É uma coisa que agora eu quero, né? E Ebe, falei bastante coisa legal no começo, tá? Sobre a solitude, porque você entrou, já estava começando a falar de comunhão. Vale muito a pena, é bem legal. E mais uma vez, né, para quem está aí também agora, a indicação do livro base, né, de todos esses estudos, que é Celebrando a Disciplina, de Richard Foster. Liturgia do Ordinário era o que eu queria ter falado na outra semana. Ele está no, não sei pronunciar, The Pilgler. E eu acho que a Box 95 deve ter impresso, eu não sei, você não acha para comprar a Liturgia do Ordinário, mas também é um livro que eu gostaria e as pessoas falam muito bem dele nesse sentido, tá? Isso aí, gente. Não sei se alguém tem alguma pergunta específica, agradeço quem estava aí. Printa Tia Fê, divulga para que as pessoas venham assistir. E seu nome aí, cadê? Escreveu. Né? Assistam depois. As pessoas possam vir assistir, compartilhe depois que tiver no YouTube ou tiver no IGVT, porque é um assunto interessante e eu acho que nesse mês de setembro eu vou até compartilhar mais esse vídeo, porque essa questão mesmo da solidão, né? No começo a gente falou, vou só repetir, a solidão é o vazio, né? Estarmos só é o vazio sem Deus, a solitude é esvaziar-se, ser preenchido por Deus, né? Não há... Na solidão eu não pertenço, na solitude eu pertenço, tá? Na solidão eu tô solidão mesmo no barulho. Na solitude eu preciso desligar os barulhos, as distrações, os ruídos, para começar a ouvir o barulho, os ruídos que estão dentro de mim e também aí silenciá-los também, e ir silenciando tudo, e não falar, e não silenciar tudo, para daí ser preenchida por Deus. Vou repetir o que o Ângelo falou na passagem de Êxodo 25, quando ele faz uma analogia, né, da tampa da arca, que é o propiciatório, onde os querubins ficam um em cada lado, né, e ali fica a tampa, eles ficam voltados. Em Êxodo 25, 22, o Senhor diz que viria ali, no propiciatório, ali onde os querubins estavam olhando, e falaria com ele. Portanto, uma analogia ao trono de Deus. Esteja em solitude, aquiete, para que a gente possa ouvir Deus, ser cheio de Deus, né? Totalmente preenchido por eles, e estejamos prontos para viver a verdadeira comunidade, a verdadeira comunhão, né? Que tem a ver com esse preenchimento em mim, preenchimento em você, que nos faz um, né? Não tem a ver com concordar com tudo, tem a ver com entender que há Cristo em você e Cristo em mim. Não tem a ver com churrasco, não tem a ver com a pizza, não tem a ver com juntar pessoas apenas. Ajuntamento é uma coisa, comunhão é outra, tá? Guarde isso no coração de vocês, bastante secreto para nós, com o Senhor.